sábado, 6 de março. Você vai ver nesta edição do Em Cima da Hora. O governo dos Estados Unidos acusa as guerrilhas colombianas de terem matado 3 americanos. Os corpos foram encontrados na Venezuela. Você está assistindo a Globo News, no seu canal de jornalismo, 24 horas no ar. Uma pessoa morreu e 7 ficaram feridas num ataque a um café em Pristina, capital da província iugoslava do Kosovo. Um grupo de homens armados com pistolas automáticas abriu fogo contra o bar no centro de Pristina nesta sexta-feira à noite. Foram 54 tiros. A maioria dos frequentadores era de origem albanesa. 6 sérvios também ficaram feridos em outro ataque num restaurante de Pek, no oeste da província. Uma pessoa morreu e 17 ficaram feridas durante novos conflitos entre católicos e muçulmanos na cidade de Ambon, no extremo leste da Indonésia. Nesta sexta-feira à noite, manifestantes atiraram bombas de gasolina contra várias casas num bairro muçulmano da cidade. A polícia entrou em ação para impedir a pior onda de violência na Indonésia desde a queda do presidente Suharto em maio do ano passado. Os tiros atingiram as vidraças de uma igreja próxima ao local. 200 pessoas já morreram nos conflitos religiosos de Ambon desde o início do ano. Os Estados Unidos responsabilizam guerrilhas esquerdistas da Colômbia pela morte de 3 norte-americanos no país. Os corpos com marcas de tiros foram encontrados na Venezuela. Eles tinham as mãos amarradas e os olhos vendados. Os 3 americanos, 2 mulheres e um homem foram sequestrados na Colômbia no último dia 25. Eles participavam de uma missa junto às comunidades indígenas no extremo nordeste do país, na fronteira com a Venezuela. Os corpos descobertos por um fazendeiro nesta quinta-feira foram levados para o necrotério de San Cristóbal. A Colômbia tem o maior índice de sequestros do mundo e os estrangeiros são as vítimas preferidas por causa dos altos resgates. O governo do Camboja anuncia a prisão do último líder do Khmer Vermelho ainda em ação. O lendário comandante Thamok foi capturado quando tentava atravessar a fronteira da Tailândia para o Camboja nas primeiras horas de hoje. Todos os outros líderes guerrilheiros se renderam ao governo junto com suas tropas. A prisão de Thamok aconteceu durante um debate sobre o que fazer com os antigos líderes do Khmer Vermelho no Camboja. Eles são responsabilizados pela morte de 1.700.000 pessoas durante o regime de Pol Pot, entre os anos de 75 e 79. As Nações Unidas recomendam um tribunal internacional para julgar os crimes contra a humanidade. Uma falha geológica no centro da cidade assusta os moradores de Los Angeles. A falha pode provocar um terremoto muito pior do que o de 94. A falha que atravessa o centro de Los Angeles só foi descoberta agora. Em 94, uma outra do mesmo tipo provocou um terremoto de 6,7 graus na escala Richter, que vai até 9. A nova falha pode provocar um tremor de 7,8 graus. Alarmados, os cientistas querem discutir novos códigos de segurança para os edifícios. Surpreendentemente, para uma cidade que convive com o fantasma do Big One, o maior de todos os terremotos, os moradores pouco ligaram para o alerta da ciência. Rebelião na cadeia pública de São Caetano, no ABC Paulista. 2 presos foram tomados como reféns. A rebelião começou por volta das 3 horas da madrugada. A polícia aguarda a chegada do juiz corregedor. A tropa de choque está no local. Ao todo, são 140 presos rebelados. O encontro das águas do Rio Amazonas com o oceano, a Pororoca, impressiona pela força e grandeza. Para alguns, representa aventura. Já para a população ribeirinha, é sinônimo de destruição. O que parece uma pequena onda inofensiva se transforma num dos fenômenos naturais mais impressionantes do Brasil. É uma das poucas vezes que o oceano vence o Rio Amazonas. Parece até que um vulcão está se formando na água. Toda essa água encontra a maré do oceano que está subindo e que acaba empurrando o rio de volta. As ondas avançam, destroem as margens, arrastam árvores e trazem muita terra. O resultado é o aparecimento de pequenas ilhas. Esta tem 6.000 hectares. Não existe no mapa do Brasil. Todos os dias fica 3 horas debaixo d'água. Em 7 anos deve desaparecer.
Mesmo assim, é usada para a criação de búfalos, um dos poucos animais que sobrevivem em áreas alagadas da Amazônia. Quem chega em Limão, na Ilha do Marajó, tem a impressão que toda esta área foi desmatada. Mas as árvores que estão aqui vieram de longe, foram trazidas pela força da pororoca, que assusta os moradores da ilha. Esta família de pescadores mora na ilha há 20 anos e vive fugindo da pororoca. A primeira casa foi destruída e eles fizeram a nova bem longe do rio. A pororoca vem vindo, né? E aí a gente vai fugindo para trás. Tenho medo, de repente, se eu estou numa embarcação, ela pode virar a embarcação, aí eu fico rolando na frente dela, né? Ela pode me matar no fundo. Fico enrolado no meio dela, não sei fazer mais nada, né? O que é uma rotina de sobrevivência para as pessoas daqui se transforma em diversão e aventura para estes surfistas. Eles viajaram mais de 300 quilômetros para enfrentar o perigo, o desconhecido. A velocidade da pororoca chega a 60 quilômetros por hora. O equilíbrio é difícil, exige muita habilidade. Ela é uma onda que traz uma adrenalina muito forte por causa do desconhecido. Ela é uma onda desconhecida que você ainda não sabe como ela vem. Do nada veio aquela onda enorme, tinha o mínimo de 2 metros de altura. Uma felicidade sem fim, porque tu pega uma onda extensa que faz inveja para qualquer surfista do mundo inteiro. 10h06, o Em Cima da Hora fica por aqui. Assista agora o programa Globo Ecologia. Eu, Márcia Zarur, volto na próxima edição do Em Cima da Hora, que começa às 11 da manhã. Até lá! Segura a inflação? E como ficam os salários sem reajustes? E a Justiça do Trabalho merece existir? Os temas do Globo News Painel desta semana, com o economista Joaquim Eloy de Toledo, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Luiz Marinho, e o advogado Vitorino Francisco Antunes Neto, especialista em direito público. Globo News Painel, com Ernesto Palha, neste sábado, 11 da noite. Todos têm direitos, direitos iguais. E a gente tem que defender os seus próprios direitos e também os direitos dos outros, não é? Ela se destacou por sua luta nas questões sociais. Foi presidente da Comissão Justiça e Paz. Recebeu importantes prêmios no Brasil e no exterior. A coragem e determinação de Margarida Gelevoix. Espaço Aberto, com Chico Pinheiro, neste sábado, 9h30 da noite. Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ecologia. O programa de hoje leva você a Roraima, o estado mais ao norte do Brasil. A gigantesca diversidade biológica das florestas tropicais. Campos naturais, onde passeiam cavalos selvagens. E o Parque Nacional do Monte Roraima, uma das regiões mais antigas e misteriosas da Terra. Roraima é um estado muito rico do ponto de vista ambiental. Aqui, a Amazônia surpreende. No sul, a floresta tropical úmida. No centro, o lavrado, o cerrado da região norte.
E seguindo o rumo dos ventos e das águas, vamos para o norte, a região de montanhas. Toda esta riqueza chama a atenção de cientistas, como o botânico Gustavo Martinelli. Roraima, praticamente, ele inclui todos os tipos de vegetação e de ecossistemas encontrados no domínio da Amazônia e mais alguns outros, como, por exemplo, os próprios campos de Roraima e o Monte Roraima. Em 98, o incêndio consumiu milhares de hectares em Roraima. Afinal, o que queimou e o que não queimou? E que lições podemos tirar disso? O Globo Ecologia veio ver de perto. Nestas imagens, a gente vê o que foi destruído. Os campos queimados vão do cinza ao marrom. E estes outros campos, mais próximos ao Monte Roraima, são verdes. Queimadas na mata para fazer plantações. E a intensidade do El Niño, que altera o clima no mundo há mais de 6.000 anos, deram dimensões dramáticas ao incêndio. O fogo começou nos campos, passou para a mata aberta e chegou à floresta fechada. O que mais preocupa é a queima da mata úmida, pouco acostumada a incêndios e mais difícil de se recompor. O subbosque, formado por pequenas árvores com troncos de menos de 10 centímetros de diâmetro, que crescem debaixo das árvores maiores, foi muito atingido. Mas uma coisa é certa, a maior área queimada foi o lavrado. Mas o que é o lavrado de Roraima? O nome mais usado na linguagem científica é savana. São campos de pastagens naturais que se formam na faixa tropical. Um cenário que costumamos ver nos filmes sobre a África. No Brasil, chamamos de cerrado os campos gerais de Minas, Goiás e Bahia. Neles vivem animais como o tamanduá, a onça e o veado campeiro. O cerrado, segundo o ecossistema brasileiro em área, é muito parecido com o lavrado de Roraima. Neles ocorrem quase as mesmas plantas. As diferenças estão nas datas de floração de alguns vegetais. Sobrevoando o lavrado, encontramos os cavalos selvagens. Eles foram trazidos pelos primeiros colonizadores europeus. Hoje, são um símbolo de liberdade. Agora pegamos a estrada em direção a Alto Alegre, rumo à ilha de Maracá. Atravessamos pontes estreitas sobre os igarapés, onde aparecem os buritis, uma espécie de palmeira comum por aqui. São 3 horas de carro, um encontro com a imensa planície de Roraima, a maior clareira da região amazônica, com 40.000 quilômetros quadrados. Fim da estrada. Trocamos o carro pelo barco. A ilha de Maracá tem cerca de 60 quilômetros de extensão por 25 de largura. É a transição entre o lavrado e a floresta amazônica. Ela fica no rio Urariquera, que se abre em 2 braços, ou furos, como são conhecidos, o Santa Rosa e o Maracá. O rio é cheio de pedras e corredeiras. Várias espécies animais vivem na ilha. Mamíferos como a anta, a onça pintada e a ariranha. Na nossa chegada, encontramos um bando de macacos de cheiro. Ariscos, eles fogem espantados. Um deles leva o filhote nas costas. Este macaco está ameaçado de extinção, mas aqui na estação ecológica pode viver em liberdade e segurança. Mas não é só no alto das árvores que estão os animais da floresta. Algumas espécies vivem no chão e, ao contrário dos macacos, a gente pode até pegar com as mãos. Esse aqui é um jabuti.
qualquer animal predador, eles se escondem aqui dentro do... Essa aqui é fêmea. Pelo desenho da carapaça, você sabe. É, porque o macho, ele é fundo aqui no meio, que é justamente para casa, quando for acasalar, encaixar nas costas. E a fêmea não, é lisa. Maracá também abriga muitas aves. A cigana, com seu penacho na cabeça, é a ave símbolo da ilha. Ela constrói um ninho nas árvores próximas do rio. Em 1981, foi criada aqui uma estação ecológica. O IBAMA mantém uma sede com alojamentos e laboratório de pesquisa. Gutenberg Oliveira vive na estação ecológica de Maracá desde que ela foi criada. A gente acompanha as mudanças, tanto na parte da floresta, como o fluxo de animais, a migração daquelas aves que aqui chegam em determinados períodos. E isso a gente se encanta pela beleza, pela diversidade, tanto da fauna como da flora, numa região como Maracá. A estação ecológica não é aberta aos turistas. Ela recebe apenas pesquisadores que vêm estudar a fauna e a flora da ilha de Maracá. Até agora já foram desenvolvidos mais de 100 trabalhos de pesquisa científica. Uma parte foi publicada neste livro, que traz um levantamento ecológico da ilha. É o projeto Maracá, um estudo de pesquisadores de vários países sobre as espécies vegetais e animais mais importantes. O projeto Maracá teve a participação de instituições internacionais, como a Royal Geographic Society, e pesquisadores brasileiros. Mas a maior parte da ilha de Maracá nunca foi explorada. Até agora, as pesquisas foram feitas apenas ao longo desta trilha. Imaginem quanta riqueza e conhecimentos úteis para a humanidade ainda vão sair daqui, do meio das árvores. A bióloga Núbia Gomes estuda formas de vida muito diferentes. São os fungos falsos. Vivem no chão úmido ou em troncos caídos. Na natureza sempre existe um ciclo, né? Ou seja, ocorre, vamos dizer, no caso vegetal, ele germina, cresce e depois ele produz frutos. Morre e entra em decomposição. E essa decomposição ela é provocada por quê? Pelos fungos, pelas bactérias. Para quê? Para que aquelas substâncias que foram formadoras, elas voltem para o solo e em forma de nutrientes. Os esporos, olha. Os fungos, muito pequenos, são levados para o laboratório. Depois, tudo é registrado e fotografado. O rio, a vegetação densa, as áreas alagadas de Maracá são um refúgio protegido da vida animal. Daqui a pouco, a formação, a história e os mitos do Monte Roraima. Horas por dia, a notícia. Para manter você sempre informado, um panorama ágil do que acontece no momento. Em cima da hora, de segunda a domingo, no começo de cada hora. Há mais ou menos 1 bilhão e 500 milhões de anos, as entranhas da Terra começaram a se movimentar. Quando está vendo o soerguimento de um grande bloco, são centenas de quilômetros quadrados de blocos de rochas que estão se soerguendo de dentro da crosta terrestre, existe muita tensão aí, existem muitas forças aí. E quando a rocha é um pouco mais plástica, ela tende a se dobrar. Quando ela é mais rígida, ela tende a quebrar e se falhar e se fraturar. Assim, a origem do Monte Roraima está ligada a um fenômeno chamado intrusão.
ou seja, quando camadas de rocha penetram umas nas outras. Essa grande região de montanhas tem características próprias, como, por exemplo, essas montanhas em formas de mesetas, chamadas na região de tepus, planas no seu cume, na sua parte superior, e com vertentes extremamente inclinadas, paredões praticamente inacessíveis. Num passado remoto, estas montanhas eram todas unidas. Agentes de erosão, como o frio, o calor e as águas, fizeram com que se separassem, esculpindo o relevo atual. Quando a rocha fratura, os blocos se deslocam e surgem as falhas. Como chove muito na região, a água se acumula nas fraturas, formando os aquíferos. Eles alimentam os cursos d'água que se precipitam nas escarpas. Assim surgem as cachoeiras, como a do Rio Cotingo, uma das mais altas do Brasil, com cerca de 500 metros, que cai do alto do Monte Roraima. No topo do Monte Roraima, há dias em que o sol quase não aparece. O cenário impressiona. Rochas nuas, vegetação endêmica e uma luta eterna entre água, pedra e vento. Quem chega aqui tem a sensação de assistir ao início da vida na Terra. Esses isolamentos geográficos são os principais responsáveis pela ocorrência de um dos fenômenos mais interessantes que na flora se caracteriza muito bem, chamados endemismos, ou seja, as espécies que no mundo inteiro, no planeta Terra, só ocorrem num determinado ponto, numa determinada montanha ou num grupo pequeno de montanhas, às vezes limitado a um paredão do lado norte e não ocorre já no sul, formando populações extremamente específicas que só existem ali. Aqui o comportamento das bromélias foi afetado ao longo dos séculos e algumas delas adquiriram hábitos diferentes. O juiz Elton Leme é um dos maiores especialistas brasileiros nesse assunto e lançou até um livro que fala das bromélias. Essa bromélia aqui é a Broquínia reducta, é a planta insetívora lá da região do Roraima. E ela tem a roseta foliar, que é exatamente esse conjunto de folhas, uma roseta tubular, as folhas são eretas e a cera recobre também essa folha, o que faz com que ela seja bem escorregadia. O inseto cai no fundo desse tanque, realmente não consegue escalar e fica preso aqui. Então essas plantas vivem em solo muito pobre em nitrogênio, e ela vai exatamente compensar esse lado pobre do substrato onde ela vive com essa capacidade de aprisionar insetos e absorver os nutrientes que são por ele liberados quando eles morrem no interior do tanque. Então essa é uma planta bem típica lá de cima do Roraima. Entre os poucos animais que vivem no alto do Monte Roraima, destaca-se este sapo, também endêmico, que não pula, só anda. Ele tem apenas 3 centímetros. O fascínio pelo Monte Roraima é bem antigo. Em 1884, o inglês Everard Thun foi o primeiro a chegar ao topo do monte, guiado pelos índios. Baseado no relato de Thun, outro inglês, Conan Doyle, que ficou famoso por ter criado o detetive Sherlock Holmes, escreveu um livro cujo cenário é o Monte Roraima. O grito feroz e a horrível energia de perseguição deram-me a certeza de que era um dos grandes dinossauros carnívoros. As mais terríveis feras já pisaram neste planeta. Conan Doyle escreveu esta frase no livro O Mundo Perdido. Mas será que os dinossauros viveram aqui? Eu não tenho conhecimento de que existem fósseis registrados formalmente, cientificamente identificados, de animais do porte dos dinossauros, né? Mas evidentemente deve haver indícios ou coisas parecidas. A primeira expedição brasileira ao Monte Roraima foi comandada pelo Marechal Rondon. Em 1927, ele chegou ao topo para demarcar as fronteiras. Lá está a tríplice fronteira, que divide Brasil, Venezuela e Guiana.
Estas imagens preciosas foram gravadas pelo cinegrafista do Exército Luiz Tomás Reis. Rondon descobriu o Vale dos Cristais, uma fenda que atravessa parte do topo do monte, onde afloram incríveis formações de quartzo. Mas o vale tem sido depredado por turistas, que arrancam os cristais para levar como lembrança. O Parque Nacional do Monte Roraima existe desde 1989, uma unidade de conservação com 116 mil hectares. Os índios que vivem aqui consideram o Roraima um lugar sagrado. Bem, seguramos esse ponto, Monte Roraima, o lugar sagrado, e não queremos a presença de garimpeiro, porque o garimpeiro que destrui todas as áreas, porque é aqui que nós vivemos e a nossa região deve ser respeitada. Macunaíma. É assim que se pronuncia esta palavra do dialeto aricuna. Macunaíma é como dizemos no sul do país. Duas pronúncias diferentes para um herói de muitas faces. Os índios dizem que Macunaíma descansa no alto do Monte Roraima. Macunaíma criou o mundo. É um deus que transforma seus inimigos em pedra. Estas histórias foram recolhidas pelo pesquisador alemão Koch Grumber e publicadas em 1924. Foi assim que Macunaíma deixou a fronteira da Venezuela e se espalhou pelo país. Mário de Andrade leu esses relatos e escreveu um livro da maior importância para a cultura brasileira, Macunaíma. Eu acho que o Mário escolheu Macunaíma por um motivo absolutamente insólito, porque ele era o deus da mentira. E ele ficou fascinado com a história da mentira. Quer dizer, a mentira ali naquela tribo era uma mentira que era avaliada positivamente. Então ele era preguiçoso, o que era positivo para o Mário. Ele era mentiroso e ele não era brasileiro. Ele era do limite. O Macunaíma nasceu na Venezuela. E isso é sensacional, porque ele foi definir o homem brasileiro fora do território brasileiro, quer dizer, uma coisa desenraizada, uma coisa moderna e com características muito da natureza, muito primárias, muito primais, digamos, que é essa coisa do ócio, da mentira, da malandragem, do engano. O herói sem nenhum caráter viajou por todo o Brasil vivendo incríveis aventuras. No final do livro, Mário de Andrade escreveu: de tanto pensar na terra, se aborreceu de tudo. Foi-se embora e banza solitário no campo vasto do céu. Macunaíma virou a constelação da Ursa Maior, que pode ser vista no Monte Roraima. Canto as estrelas no céu de Roraima. E foi para mostrar este Brasil do Hemisfério Norte que nós, do Globo Ecologia, fizemos uma expedição ao topo do Monte Roraima. Mas quando estávamos quase pousando, nosso helicóptero caiu. No acidente, perdemos um companheiro querido, o operador de áudio e assistente de câmera Ricardo Cardoso, o nosso Cuca. Nós que sobrevivemos, agradecemos todas as mensagens de solidariedade e carinho que chegaram. Mensagens como esta. Gostaríamos que soubessem o quanto tem sido importante o trabalho que vocês realizam e que tanto tem contribuído para a formação de uma consciência crítica sobre as questões ambientais entre nossos alunos. E é por isso que nós, do Globo Ecologia, reafirmamos nosso compromisso com a informação, com o nosso público. A vida continua e o Globo Ecologia também.